LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda é dúvida para você? Então fique com a gente porque está começando mais um episódio do PactoCast. Roda a vinheta! Olá pessoal, começando aqui mais um episódio do PactoCast. Hoje vai ser muito interessante, como todos os nossos episódios têm sido, muito rico e vai contribuir muito com você aí, gestor, dono de um negócio fitness. A gente vai falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e nós trouxemos aqui uma convidada super gabaritada, doutora Lélia Moreira Borges. Obrigado, doutora, pela presença, por ter aceitado o convite. Um grande desafio. Na frente das câmeras é sempre muito difícil, né? É demais, né? É um bate-papo aqui. Vamos bater lá, papo. né? É bem descontraído. O bom do podcast é isso, porque é bate-papo. Boa, Tibério. Obrigada, né, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, trocando com você essas informações e com os nossos clientes, né? Negócios fitness, que estão interessados aí a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muito bom. Um assunto muitíssimo importante para a gente trabalhar aqui. Doutora, a senhora tem uma longa carreira acadêmica, né? É muito estudiosa. Eu acho que uma das características positivas, né, do advogado e principalmente da senhora é a parte metódica, né, de ler, de estudar. Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando aí a sua história. Sim, Tibério, eu levo muito a sério, né, a questão da formação e o conhecimento, ele é a base de tudo, né, para que a gente possa fazer um bom trabalho, trazer segurança para os nossos clientes, é muito importante a nossa formação. E eu sou formada em Direito, formei na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, saudade, né, sou especializada em Direito Processual, fiz um mestrado em Sociologia, estudando, né, o direito, o meu assunto central, e agora trabalhando com a LGPD, que é um assunto muito importante e relevante para todos os negócios, inclusive para a Pacto e para os clientes, né, para os nossos clientes. Legal. E seguindo sempre, estudando e aprendendo cada vez mais e aprendendo com vocês também bastante. Muito bom, muito bom. A doutora Lélia é responsável, né, gerente jurídica da nossa empresa. Já há quantos anos, doutora, está com a gente? Estamos aí quase 5 anos, né, Tibas? É isso aí. Muito bom. Para mim é uma satisfação enorme estar trabalhando com vocês. A gente aprende muito. Uma troca muito boa, né? Muito boa, muito boa. Conceitualiza pra gente, né? Lei Geral de Proteção de Dados. O que é essa lei? E por que é tão importante? Então, Tibério, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou no nosso cenário jurídico, né, em 2018, está em vigor desde 2020. É uma legislação que vem para regular o formato, a maneira como os negócios utilizam os dados pessoais, né, de pessoas físicas, né, no seu dia a dia e nos seus negócios. Para quê? Para dar mais segurança para os próprios titulares, né? Eu, você, todas as pessoas naturais, né, que a lei fala em pessoa natural, mas pessoa física, né? Para evitar, principalmente, o uso inadequado, para evitar vazamento de dados, dentre outras tantas questões que acontecem que pode de alguma maneira ofender o direito dessas pessoas. A lei, interessante, né, o objetivo dela é proteger os direitos fundamentais, né, quais sejam da liberdade, da privacidade, né, que é uma questão muito séria com os novos tempos, né, de internet, muita informação circulando, redes sociais, né, então o Brasil, né, no momento em que ele adota essa postura, né, de ter uma legislação, somado com outras tantas, Marco Civil, ele revela a importância, né, o compromisso com relação a esse patrimônio, né, que são os dados das pessoas, né? Então, a legislação veio para garantir e trazer algumas orientações e obrigações, né, que quem usa dado pessoal nas suas atividades econômicas devem adotar. Muito bom. Nasceu essa onda inicialmente, aparentemente, né, na Europa, não é isso? Com a GPDR. Olha, Tibério, a preocupação com dados pessoais remonta a muitos, né, anos. E alguns países começaram antes de nós, né? Aqui no Brasil, isso vem acontecendo gradativamente. Nós já temos outras legislações. A LGPD ela veio para dar mais corpo, mas nós já tínhamos alguns regramentos que regulavam essa questão, né? E a União Europeia, né? Sem dúvida nenhuma, um exemplo, uma referência para nós, na medida em que eles produziram um regulamento
para ser utilizado ali entre eles. Então, o Brasil, né, dentro desse contexto dos negócios, né, que acontecem em nível mundial, né, não é só nacional, então a internacionalização e a movimentação de dados no mundo, né, então estamos aí, o Brasil dando exemplo, né. A legislação brasileira bebeu da fonte da GPDR? Totalmente, foi nossa principal referência, né, com adequações. E continuamos, né, o Brasil tem esse grande desafio, inclusive, né, de adaptar, adequar e fazer com que o empreendedor, né, a empresa, ela possa trabalhar com os dados, porque é fundamental, com a empresa, né, consegue sobreviver sem utilizar os dados pessoais, sem tratar, mas fazer isso de maneira correta, segura, adequada. Sim. É uma mudança cultural, né? Totalmente. Eu achei interessante a senhora ter citado aí que com a internet, né, a preocupação vem maior, porque realmente quando você está na internet, o trânsito de informações de dados é muito maior, né? Enorme, nossa, demais. Isso daí realmente essa revolução da informação, né? A internet, ela ampliou enormemente essa movimentação, esse tratamento de dados. Então, não por acaso, né? A gente assiste aí, né, documentários e aparecem notícias de jornais, né? Algumas informações que foram publicadas e que de alguma maneira prejudicou alguma pessoa. Então, diz respeito a questões, às vezes, muito íntimas da pessoa, né? Como, por exemplo, dados de saúde, né? A imagem da pessoa. E uma vez que foi publicado, retirar aquilo do ar, né, digamos assim, se torna uma tarefa muito complicada, muito difícil. Então, para prevenir esse tipo de acontecimento, a legislação vem para dar esse norte, para explicar, para orientar, né? Muito bom, muito bom. O que são dados pessoais, doutora? Boa, a gente está aqui, definir, né? Vamos começar a aprofundar no assunto. Verdade, né, Tibério? Nós, do direito, a gente tem, assim, uma linguagem, né, digamos assim, muito técnica, mas é importante a gente trazer algumas definições aqui para o público, né, e eu vou tentar ser bastante, né, didática aqui com vocês. Dados pessoais, toda aquela informação que identifica uma pessoa ou que possa identificá-la. O que é um dado pessoal, assim, tranquilo, que a gente, né, nome completo, CPF, RG, carteira de motorista, etc. E um dado que possa identificar uma pessoa também é considerado dado pessoal e também merece os mesmos cuidados, né? Vamos supor aqui uma situação bem prática, né, para todo mundo entender. Estamos no contexto de uma empresa aqui no Brasil, nós temos um estrangeiro atuando nessa empresa e uma informação é publicada dizendo, olha, um colaborador da Argentina fez isso, aquilo, outro, sem mencionar o nome, mas identificou a pessoa. Então, esse é um dado pessoal que merece ser resguardado, né? Ser utilizado de maneira correta, adequada, para não gerar problemas, né? Para não gerar ofensa a essa pessoa, né? E tratamento de dados, qual é o conceito? Boa. Já falamos tanto, né, de tratamento de dados aqui. Tratamento de dados é toda aquela operação realizada com dados pessoais, tá? Então, o que significa tratamento? Ter acesso aos dados pessoais, compartilhar os dados pessoais, você produzir documentos com esses dados pessoais, como, por exemplo, resultado de pesquisa, certo? Então, usou o dado, ele de alguma forma chegou na empresa, transitou dentro dos processos, isso é chamado tratamento. Armazenamento, exclusão, alteração, então, tocou no dado, é um tratamento. Vamos colocar assim de uma maneira mais simples, né? Sim. A utilização dele, A utilização do dado pessoal é um tratamento. Entendi. A gente tem feito um trabalho já há anos aí, desde antes dessa homologação de fato, né? Eu acho que teve um período de adequação, depois a lei entrou em vigor, e a gente tem feito muitas ações internamente, inclusive eu participo do nosso comitê interno. Eu queria que a senhora citasse, né, quais são as ações, a Pacto ela está hoje dentro da lei, né? Como funciona todo esse processo, quais são realmente de fato aí as medidas, né, que a gente tem dentro da empresa para estar adequada à LGPD. Boa, Tibério, olha, já tem muito tempo que a Pacto se preocupa em
se adequar e utilizar métodos de segurança de informação, antes, inclusive, do vigor da lei, né? Então, após a legislação, isso tomou uma proporção muito maior e nós abraçamos esse compromisso. Eu quero parabenizar, inclusive, a diretoria, você que está à frente disso também, porque esse comitê formado por pessoas da alta liderança significa também um compromisso de fazer acontecer, porque a adequação para uma empresa como a Pacto, por exemplo, significa a adoção de uma série de medidas técnicas, administrativas e tecnológicas. E vocês estão de parabéns, a diretoria também, por ter abraçado isso, está investindo tão pesado nessa adequação, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu venho acompanhando todo esse processo, né? E como que isso chega para as pessoas, né? E como que isso também assegura o nosso cliente, porque ele utiliza da nossa tecnologia e é bom poder falar isso com eles, né? Falar como que nós internamente trabalhamos nessa adequação desde o desenvolvimento do software até TI e também com os nossos colaboradores, né? Porque nós trabalhamos muito com treinamento. Então, processos, né? Treina pessoas, né? Para entender qual que é a importância, né? De utilizar esses dados de forma adequada. Muito bom. A gente tem aqui... A gente falou do comitê, né? Mas vou citar aqui tópicos, né? Por tópico, quais são aí as ações. E queria deixar também para você que está acompanhando e quer saber um pouco mais detalhadamente sobre o trabalho de LGPD da empresa, acessar o nosso site. A gente fez uma página especial para isso, que é o sistemapacto.com.br/LGPD. Então, a gente tem o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação, a gente tem o Privacy by Design, né, para desenvolvimento de software. Explica para a gente um pouquinho sobre esse Privacy by Design. Boa. Uma coisa que eu também gostaria de acrescentar aí para responder a sua pergunta, né? Nós contratamos uma empresa especialista nessa área, né, com pessoal altamente certificado, não só na área de tecnologia, mas também do direito. E cá para nós, né, comentar aqui com você, com o público também, o feedback da FAC Tecnologia foi extremamente positivo. Que legal, né? Muito bom. Muito legal. O diagnóstico que eles fizeram, né, de 360 para analisar o nosso software, para analisar a nossa TI e o nosso processo de adequação administrativa foi extremamente positivo. E é lógico que com a FAC agora a gente vai conseguir ampliar e muito mais, né? Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela acontece, gente, assim, o tempo todo. Constantemente, à medida em que vão surgindo os riscos, à medida que vão surgindo as necessidades, a gente tem que sempre acompanhar, né? Então, e numa velocidade grande, quase né? que instantânea, né? Não é? Exatamente. Então, o que é Privacy by Design? Significa dizer que a nossa tecnologia, ela é desenhada, ela é construída já com esse pensamento de garantir a privacidade. Quando a gente fala sobre privacidade, por exemplo, né, o que significa dizer isso? Olha, desenvolver mecanismos para que aquele módulo, para que aquela funcionalidade esteja preparada para anonimizar, criptografar, né, definir níveis de acesso, porque quando você cria logins e senhas, você também define qual acesso cada uma daquelas pessoas tem a determinadas informações, porque a finalidade do acesso define isso, né? Então, vamos supor que o gestor, que tem que ter acesso a dados pessoais, dados financeiros, questões de ordem, inclusive do negócio, somente ele tem. Perfeito, e a nossa tecnologia entrega isso, né? Então, se é alguém que está na recepção, por exemplo, tem acesso àquelas informações que são necessárias. Né? Então, muito bacana isso, é motivo de muito orgulho e dar os parabéns para o time do desenvolvimento, tá? Trazendo aqui publicamente, porque isso foi um feedback, inclusive, de hoje, conversando com a FAC Tecnologia, falou, olha, vocês estão acima da média. Que bom, que bom. Para esse tipo de negócio. Muito bom. Então, o Comitê de Privacidade, o Privacy by Design, que a doutora acabou de explicar, a FAC Tecnologia, empresa especialista que nós contratamos e está prestando essa consultoria, né, essa assessoria. O Diagnóstico 360, que a senhora acabou de citar também, muito bom, analisou nosso sistema, estrutura de TI, né, processos internos, muito bom.
só reforçando, né? Resultados foram animadores, acima da média, e a FAC está muito feliz. Olha só que bacana, isso que a gente não pode deixar de falar. Sim. O PCI Compliance, né? Também chamado de PCI DSS, né? Principal certificação de segurança digital no mundo. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre essa certificação PCI que a Pacto possui. Olha, nessa data de hoje, é a única empresa de sistema de gestão para academias na América Latina que tem essa certificação PCI, tá, pessoal? Então, isso é muito legal, é um grande diferencial para você aí do outro lado, gestor, dono de um negócio fitness, cliente Pacto, se sentir seguro de fato. Exatamente, Tibério. A certificação significa justamente a confirmação por um sistema de certificação independente que diz, olha, vocês estão dentro daqueles protocolos que são definidos para você ter essa certificação. Não é simples, significa muito trabalho, significa estar adequado com uma série de processos que são definidos por normas, regramentos bem específicos, né? E essa certificação nos garante isso, é muito importante. Então, além da certificação PCI Compliance, que é o que inclusive a gente renova de quando em quando, ela precisa sempre comprovar essa adequação, né? Nós temos uma meta que é alcançar a certificação ISO. Que legal. Maravilhoso. Então, o Aller, né, que é importante mencionar que a participação dele nesse processo, do Maximiliano, que é o founder que entende muito de tecnologia, o Gleison também, que está na frente do desenvolvimento, tudo isso para a gente garantir que o nosso software, que as informações que passam pelo nosso sistema, elas estão protegidas conforme as certificações que nós temos no mercado, disponíveis. É essa a nossa finalidade. Muito bom, muito bom. E para deixar aí um conteúdo muito rico para quem está acompanhando, doutora, quais são as dicas aí que a senhora pode dar para os nossos clientes, né? Para que eles também estejam adequados, quais são as medidas de segurança internamente que eles podem tomar, né, para estar adequado à LGPD? Sim. Olha, é muito importante que todos estejam adequados. Né? A legislação ela determina isso e prevê sanções para quem não estiver adequado. Mas não é motivo para a gente ficar assim desesperado, porque existem técnicas, métodos, né, para ser feito isso. E a primeira coisa que a empresa tem que fazer é treinamento. É buscar essas informações, é dar o treinamento para a sua equipe, para o seu time, para que todos entendam a importância de estabelecer medidas de segurança administrativas, tecnológicas, que protejam esses dados pessoais que entram ali, que passam pelo negócio. Então, a principal dica é essa: busque informação, busque conhecimento, e nós estamos aqui justamente também para isso, para colaborar, para contribuir, para disseminar essas informações, que é muito importante, não só a Pacto estar adequada, mas também os nossos clientes, nossos parceiros, né, fazer essa adequação. Então, conhecimento. Uma outra dica que eu daria, que dá para fazer na prática, assim, tranquilamente, é fazer mapeamento dos dados que você utiliza na empresa por processos. Então, se você consegue desenhar os seus processos, direitinho as suas atividades, aquilo que todos fazem todos os dias para alcançar alguma finalidade, e coloca ali quais são os dados que vocês têm acesso, começa por aí. Uma vez que você tem isso mapeado, você consegue pensar em formas de proteção desses dados. Medidas como, por exemplo, anonimização. Vamos supor que a academia ela promoveu uma competição e vários envolvidos. Se você quer publicar, por exemplo, algo dessa competição, pessoal, busque dessas pessoas o consentimento. Um termo de consentimento para publicar, para utilizar a imagem, aquele resultado. Se vai passar alguma informação de cliente, utiliza de forma abreviada o nome. Por que colocar o nome completo? Né? Pode deixar o primeiro, anonimizar os demais,
né? Criar processos de senha forte, né? Com verificação em 2 etapas, que também é uma medida que dá para ser adotada, né? Às vezes parece meio complicado, mas depois que você aprende, a coisa vai mais tranquilo, sabe? Então, assim, e acho que seria interessante, né, depender do tamanho, né, porque a legislação ela tem esse detalhe, viu, Tibério? Ela define algumas obrigações para o pequeno negócio, para o médio e o grande. Então, os níveis de adequação variam de acordo com o tamanho, né? Então, como por exemplo, o médio e o grande precisam ter um profissional qualificado para exercer o papel de encarregado de dados. Já o pequeno negócio não, mas é preciso ter alguém, né, às vezes o próprio dono, né, o sócio proprietário, que assume essa função, essa responsabilidade e inicia. E pode contar com a gente aqui, nós vamos voltar. A principal dica é essa, né? Adquira o sistema Pacto, né? Porque já está adequado e você vai ter mais tranquilidade, né? Sem dúvida nenhuma, você contratar prestadores de serviço que estejam adequados é fundamental. É Perfeito. Fundamental. Então, a LGPD não é apenas para uma empresa ou outra, é para toda essa rede, né? De pessoas, de empresas que lidam com os dados. É Perfeito. O primeiro passo. Obrigado, doutora. Muito bom conteúdo, viu? Muito importante também. Espero que a gente possa bater outros papos e trazer mais conteúdos aí para os nossos clientes. Opa, estou sempre aqui, sempre que convidada, com o maior prazer, eu volto, sim. Show de bola. Esse foi mais um episódio do Pacto Cast. Aguardo você no próximo. Valeu!